Ok. Então, autorresponsabilidade é quando a gente passa a assumir a responsabilidade pelas nossas ações, pela nossa vida, pela- pelas coisas que acontecem na nossa vida, tá? Deixa eu passar aqui, a gente já como é começar. Então, a autorresponsabilidade, ela possui 6 leis muito importantes, tá? São a lei da crítica, a lei da reclamação, aí já tem gente se identificando, lei da busca exterior por culpados, lei da vitimização, lei da justificativa e a lei do julgamento. Eu pedi para vocês pegarem um papel e uma caneta, né, um caderno e uma caneta para vocês anotarem, se vocês quiserem ir anotando. E também peço que hoje, especialmente hoje, vocês anotem as perguntas, tá? No final eu vou deixar um espaço para vocês perguntarem. Quem tiver dúvidas, né, e quiser perguntar, pode ficar à vontade lá no final, porque é um conteúdo extenso e eu estou com um pouco de receio de passar do nosso horário normal, tá? Então, vamos, vamos começar, então. Vamos lá, vamos começar. Certo? Todo mundo pronto para começar? Todo mundo já está a postos? Perfeito. Lei da crítica, né? É preciso entender que tudo que eu desejo ao outro volta para mim. Gente, por isso que eu falo muito de amarração, né? Falo bastante na live de amarração. Que tudo que eu faço para o outro volta para mim, tá? E a lei do retorno diz que volta 3 vezes mais forte. Então tomem cuidado com o que vocês intencionam para os outros e como vocês criticam as pessoas, tá? Se eu abençoo o trabalho do outro, bênçãos cairão sobre mim. Né? Tem mais gente chegando. Se eu amaldiçoo o trabalho do outro, meu trabalho será amaldiçoado. A crítica só destrói a autoestima do outro e não é construtivo. O ideal é dar feedback aliado a alguma ideia de melhoria, pois se você não sabe como fazer melhor, não deve opinar. Gente, quando a gente vai falar de alguma coisa que a outra pessoa está fazendo, o básico é que a gente faça melhor. O principal é que a gente faça melhor. Se a gente não faz melhor, para que criticar? Então, é melhor dar ideias, né? E aqui também é uma questão de educação também, né, gente? Chegar e criticar o outro assim do nada. Muita gente, tá? Muitas vezes a gente critica no nosso relacionamento, né? A gente está aí sempre criticando o outro, sempre achando problema no que o outro faz, quando na verdade a gente poderia então se juntar e os dois terem uma ideia mais construtiva, tá? Cada um dá o que tem. Se você quer receber prosperidade, vibre com a prosperidade do próximo. Só colhemos o que plantamos. Então, se você gosta de criticar as pessoas, se você gosta de julgar as pessoas, julgamento a gente vai falar mais para frente. Mas se você gosta de criticar as pessoas apenas porque, né? Ah, elogiar não dá, então a gente só critica, né? Elogiar eu não tenho coragem. Se eu elogiar, a pessoa não vai querer. Que estão pedindo aqui para me mandar o link. Vânia tá lá no grupo, tá? Pode entrar lá no grupo que tá lá o link. Gente do céu. Mas vou mandar para ela o link. Vamos lá, tá? Gente, lei da crítica. Então, é uma lei muito importante. A gente parar de criticar e começar a construir junto. Dar feedback, dar opiniões, mas de uma forma construtiva, de uma forma positiva, e não de uma forma depreciativa, não de uma forma em que a outra pessoa pode entender isso como uma depreciação, né? Nos relacionamentos, a lei da crítica,
ela bate naquela questão de você querer sempre ser maior do que o teu parceiro ou parceira. E aí você começa a entrar naquela questão, né? Você se acha superior, né? Você se acha superior, então você só critica o outro. Será que você tá contribuindo para esse relacionamento? Ou será que você está tentando destruir a autoestima do outro? E aqui entra uma outra questão, tá? É aquela crença limitante de que relacionamento tem que ser difícil, relacionamento tem que ser complicado. Então, se eu tenho um relacionamento que é fácil, eu vou tentar destruir esse relacionamento para justificar na minha mente a minha crença limitante de que relacionamento legal não existe, tá? Não, relacionamento legal não é correto. Correto é realmente a gente se quebrar brigando. E para isso eu critico bastante o meu parceiro. A mesma coisa, gente, quando a gente está no trabalho, tá? A gente criticar muito o trabalho do outro, também a gente estava falando hoje, não sei se me é permitido, Michele, mas a gente estava falando hoje, eu e a Michele, sobre como que você faz as coisas e como que o outro faz as coisas. Tá? Como que você, às vezes, a forma que eu faço uma coisa não é igual à forma que a Rosane faz. Que também é diferente da forma que a Bianca faz, que também é diferente da forma que a Alicinete faz. E tá tudo bem. Quando a gente começa a focar nessas coisas, exatamente, Júlio. Quando a gente começa a expressar algumas. Quando a gente começa a fazer algum movimento e a gente se preocupa com como isso vai ser feito, tá? A gente se perde no meio se perde no meio do caminho. E aí entra a tal da procrastinação, né? Procrastinação não é uma das leis da autorresponsabilidade, mas eu vou falar um pouco hoje porque foi muito votado e já faz 2 ou 3 semanas aí que tem gente votando lá, torcendo e não consegue ajudar a procrastinação a ganhar lá, né? Pode falar, Júlio. Quer falar, Júlio? Eu fui sem querer. Ai, cara, eu vou falar. É porque tá saindo som. Não sei se tá saindo som. Tá, agora tá. Tá. Eu queria falar um pouco sobre a procrastinação. E é uma pergunta, na verdade. A procrastinação, ela vem quando a gente acha que não é capaz de fazer aquela coisa, né? Então é por isso que a gente procrastina ela, não é? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A procrastinação, ela vem, tá? Quando a gente foca, quando a gente tem o principal foco em como a gente vai fazer. Ah, mas como assim? O nosso foco, gente, a gente tem que ser no objetivo e não na forma como a gente vai fazer. Como estava conversando hoje com a Michelle também, eu não pedi autorização, mas enfim, quando você vai fazer um bolo, não, eu quero, vamos dizer assim, eu quero que você faça um bolo de mandioca, né? Saudade de comer mané pelado, meu Deus do céu. Quem conhece mané pelado aí? Tinha lá em Goiás. Meu Deus do céu, mané pelado era uma delícia. É um bolo de mandioca que ele é bem batumado assim, mas ele é cremoso, é uma delícia. Coco por cima. Bom, mas não é de culinária que nós estamos falando. Então, vamos dizer assim, eu peço para você fazer um bolo. Você vai fazer um bolo de mandioca, tá? Você vai fazer um bolo do teu jeito. Agora, já pensou se vamos só suportar que você faça esse bolo para mim. Aí você vai fazer do teu jeito. É, né, Júlio? Isso aí. Minha criança interior. É. Aí você vai fazer de um jeito. Qual é que é o meu objetivo? Pegar um pedaço e comer. Não me interessa se você usou isso, usou aquilo, usou aquele outro, se você usou manteiga ou margarina, se você usou farinha de uma marca X, Y, Z.
O que interessa é que o bolo ficou gostoso. Agora, se você começa a observar todos os detalhes que você tem que fazer até isso ficar pronto, tá? Se você começa a observar todos os detalhes, bom, mas eu não sei se ele vai querer assim, se vai querer assado. Espera aí, então essa farinha eu não posso usar. Então eu preciso de uma farinha melhor. E aí você começa a criar problemas e barreiras a cada etapa do processo. Mas será que o gás vai dar? Deixa eu dar uma olhada. Não, preciso comprar um gás novo. Mas esse gás eu também não posso tirar. Então depois eu faço. Primeiro eu vou fazer a comida, depois eu vou fazer. E aí você vai fazendo, vai deixando para depois. Não, peraí, agora não dá porque eu estou sem o açúcar que eu quero. Só tenho o açúcar cristal, vai açúcar refinado. Ah, eu tenho. Gente, vocês estão conseguindo entender? Faz sentido isso para quem gosta de procrastinar e quem queria falar um pouco sobre procrastinação? Procrastinação é muito simples, gente. Você não foca no objetivo, você foca no processo. É só você parar de focar no processo e focar no resultado. E tem aquele ditado: melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito, tá? E aí você começa a criticar. E aí eu que pedi o bolo começo a criticar. Não, mas tu não usou ovo de galinha caipira, tu usou ovo de galinha de granja. Aí já não gostei. Já não gostei que você devia ter feito assim, que você devia ter feito assado. Não, porque você devia ter untado a forma, você não untou, daí aqui. Aí é crítica. É crítica para quê? O bolo tá bom ou não tá? Tá bom. Ah, então cala a boca. Para de reclamar. Para de criticar. Né? Ah, aí agora vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Né? Aí a mulher diz pro marido, né, vai estender a roupa no varal. Aí o marido vai lá, bota a calça de ponta cabeça, né? Bota a calça de ponta cabeça, bota a camiseta invertida, bota as meias. E aí a mulher reclama. Gente, é para secar a roupa. É só para secar a roupa. Não precisa ter um ritual, criar uma ritualística, criar um, né? Vai lá, já te dou a palavra, Júlia. Já te dou a palavra. Se você vai lavar a louça, não, que devia ter lavado os pratos primeiro, porque você não lavou os pratos primeiro, aí agora ficou aí sem espaço para botar os copos. Não, porque você não lavou os talheres primeiro. Para quê? O objetivo não é lavar a louça? Ponto. Louça lavada. Fala, Júlia. E eu ia falar também sobre isso, que é a questão, tipo, do marido. A gente não pode pedir pra ele algo que ele não aprendeu. Tipo, o meu pai, quem cuidou na casa dele da infância foi sempre a minha avó, né? Que cuidava da casa, cuidava dos filhos, e ele também deixou uma babá. E ele não sabe fazer nada de casa, quem faz aqui sou eu e minha mãe. E aí, esses dias a gente pediu pra ele lavar a air fry. Só que ele realmente lavou a air fry, só que ele não lavou do jeito que a gente queria, né? A mãe ficou super brava. Aí eu falei, mãe, calma. É que ele nunca teve, né, essa oportunidade e tudo mais. E sempre teve alguém que fez por ele, que fui eu e você. Que é aquele parece um neném. Algum probleminha é sempre eu e minha mãe que resolve, mas nem a mãe, né? E a gente É fica nela que, por isso. assim, é como eu estava falando esses dias, não me lembro se foi numa live, se foi aqui no grupo. Assim, a Michelle, né? A Michelle é farmacêutica, né, Michelle? A Michelle de farmácia manda bem. A Michelle de farmácia, ela entende tudo. Ela entende tudo, né? Aí, mas talvez de engenharia mecânica ela não entenda nada. E tá tudo bem. Tá? Às vezes o marido não foi, às vezes o cara não foi criado realmente fazendo esse tipo de tarefa. Tudo bem, mas se aprende isso, tá? Se aprende. Quando a água bate na bunda, a gente aprende. Né? Eu quando só aprendi quando eu fui morar sozinho. Quando estava na casa dos meus pais, eu não gostava de fazer nada. Tá, gente? Vamos seguir aqui. Perguntas, então, anotem no caderninho, tá? Tá? Depois vocês perguntem no final, tá bom? Se tem algum comentário construtivo, tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Lei da reclamação. Essa é barbada. Essa aqui é legal. Né? Reclamar é amaldiçoar a própria vida. Isso faz toda a diferença, tá, gente? Reclamar.
Então você clama de novo por mais daquilo. Então você reclama, né? Quando você reclama da sua vida, você cria uma atmosfera de peso, de sentimento de raiva, medo, insatisfação, ingratidão. É isso aí. O que você espera atrair com esses sentimentos? Tá? Que você, se você vive reclamando da tua vida, se você vive reclamando do teu carro, se você vive reclamando da tua casa, se você vive reclamando do teu trabalho, se você vive reclamando das tuas amizades, se você vive reclamando do teu relacionamento, o que você espera atrair? Um relacionamento saudável? Ou será que você só vai atrair relacionamento complicado? Se você reclama do teu trabalho, você vai atrair um trabalho positivo? Ou será que você vai atrair só trabalhos que te exigem muito e te pagam pouco? Para quê? Para você reclamar mais? Gente, é vibração, tá? Tá ali escrito, a insatisfação com a própria vida nos remete a vibrações abaixo da neutralidade. Isso aqui eu vou passar um outro momento a questão das vibrações, tá? 200 Hz, segundo a escala de Hawkins, tá? É uma escala muito importante para nós que gostamos de entender vibração e energias, tá? Vibra-se entre... Já dou a palavra, Bianca. Vibra-se entre 175 e 20 Hz, que é a faixa de vibração do buraco negro. Ou seja, gente, tem um nível de vibração quando começa, quando a gente entra nessa faixa, que é uma faixa mais de uma frequência mais baixa, tudo na nossa vida começa a desmoronar, tá? Tudo na nossa vida começa a desmoronar. Por isso que vocês nunca ouviram aquela expressão, desgraça pouco é bobagem? Vocês nunca ouviram aquela expressão que a desgraça nunca vem sozinha, sempre vem um monte de desgraça uma no pé da outra. Por quê? Porque você começa a entrar numa frequência numa frequência baixa de vibração. Como é que é? Estar sempre em contato com você, né? Como assim? Entendi. Mas assim, ó, quando você baixa dessa vibração, que é, se não me engano, é 200 Hz que está ali escrito, quando você baixa 175 e começa a baixar, as coisas começam a piorar, porque daí só vem vibração ruim. É ódio, ciúme, raiva, enfim, todos esses sentimentos negativos, inveja, tá? Todos esses sentimentos negativos, as coisas começam tudo a desmoronar, porque daí uma coisa desmorona. E aí logo em seguida tu não consegue subir tua vibração, tu continua com ela baixa. E aí vem outra, derruba a outra. E aí você piora a tua vibração. E aí é isso aí, Júlio. Vou tirar um tempo para você. Já te dou a palavra, Bianca. Tá? Deixa só concluir só concluir essa explicação aqui. Aí as coisas ficam caindo, uma depois da outra. E até que chega um ponto em que você tá. Eu tenho muitos homens que me procuram nesse estado, tá, gente? Muitos homens que me procuram nesse estado. Perdi a mulher, saí de casa, perdi o emprego, bati o carro, o cachorro morreu, sabe? Eu não sei mais o que fazer da minha vida, tá? Assim, e por quê? Porque começa a entrar em um estado vibracional muito baixo, muito denso, tá? Bianca pode falar. Essa questão da gente reclamar, eu acho que é o seguinte, Elias, se a gente parasse de reclamar mais e vivesse as coisas do dia a dia, eu acho que essas vibrações, no caso, não abaixaria tanto assim, porque aí a gente reclama da nossa mãe, a gente reclama dos nossos pais, a gente reclama do nosso cachorro, reclama da casa, reclama disso, reclama daquilo, e quando você vai ver, você está no fundo do poço, né? Aí Isso entra aí. depressão, aí entra ansiedade, aí entra crise de pânico, aí você se desespera,
E a vida vai ficando, você só vai se Vai afundando, só baixando. vai se afundando. Vai Isso. baixando. Cada vez tu vai baixando tua vibração. Bom, tu baixou dos 200 Hz. Aí você vai ali para 150 Hz. Só vou usar um exemplo para simplificar bastante para vocês. Vai ali para 150 Hz. Aí tu bateu o carro, aí tu baixa para 100 Hz. Aí tu Perdeu brigou um com a parente, mulher, alguma coisa. brigou com o parente, brigou com o pai, brigou com a mãe. Baixou para 75 Hz. E aí vai baixando cada vez mais, tu vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais denso, tá? O ambiente influencia assim, Júlio. Como aumentar a vibração? Gente, até isso é tema para um outro, mas tudo bem, vamos lá, vamos falar. Para você aumentar a tua vibração, você tem que manter sempre tua atitude e teu pensamento positivo. Ah, mas é difícil, né? É difícil. Mas você tem que ter fé. Ah, Elias, tu tem que acreditar em alguma religião? Não, tu tem que ter fé, tá? Alguém, por favor, me ajuda anotando sobre essa questão de ter fé para mim falar no final, porque isso não entra nesse assunto, mas eu tenho uma coisa que vai meio que abrir a mente de vocês para essa questão de como fazer para aumentar a vibração, tá? Alguém, por favor, me cobra no final sobre isso, que daí eu falo depois que terminar aqui a apresentação, que é bastante coisa, né? Se a gente ficar falando sobre reclamação aqui, a gente vai longe. Vamos lá. Terceira lei. Busca exterior por culpados. Olha que delícia, né? É culpa de todo mundo. Eu sou, né? Eu não tenho culpa de nada. Quem tem culpa é o vizinho. Quem tem culpa é a mãe, quem tem culpa é o pai, quem tem culpa é o cachorro, quem tem culpa é o chefe, mas eu não tenho culpa de nada. Eu só tô vivendo a minha vidinha aqui. As pessoas é que são culpadas por elas me atazanarem direto. Tá? Quando buscamos nos outros a culpa pelos nossos erros, tá? Nós damos o comando para o cérebro de que ele não precisa mudar. Não precisa mudar nada. O problema são os outros, quando na verdade devemos assumir a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Né? Aquele casal que briga e diz assim: ah, mas eu fiz isso porque você. Não, eu só te bati. Olha só, tá? Vou usar um exemplo bem grave. Não, eu só te bati porque você estava conversando com o fulano. Essa pessoa quer mudar ou será que ela está justificando o erro dela? Obrigado, Júlio. Vai me lembrar depois, né? Gratidão. Vocês conseguiram entender? Sim, A nossa perfeitamente. mente. Gratidão. A nossa mente possui mecanismos de funcionamento onde ela busca sempre gastar o mínimo de energia possível para processar todas as informações inconscientes. Então, ela utiliza a repetição de padrões como forma de economia. Para mudar, você precisa se esforçar, botar foco, força, energia, para que seu cérebro entenda que o novo caminho está substituindo o antigo. A sua mente, façam uma análise interna aí, vocês. A sua mente, ela é a tua amiga ou é a tua inimiga? Uma boa Sua mente, pergunta. anota aí no caderninho de vocês, anota a pergunta aí, ó. A sua mente é tua amiga ou tua inimiga? Qual é? Eu vou anotar aqui a questão de antes, tá? Enquanto vocês fazem uma análise aí e escrevem aí no caderninho de vocês. Certo. Né? A mente do ansioso é inimiga dele. Porque o ansioso não sabe. O ansioso não sabe utilizar a ansiedade a favor dele. Tá? Eu ensino isso. Em terapia eu ensino isso. Como é que você faz para usar a tua ansiedade a teu favor? Tá? E aí ficam aquelas vozes, né? Te falando, te puxando para baixo, te depreciando. Então, a tua mente, ela te ajuda ou te atrapalha?
Então começa a policiar melhor os teus pensamentos. Mas aí é aquela questão, né? Por que que a gente, por que que a gente sempre faz grupos de 21 dias? Porque 21 dias é o tempo em que um neurônio cria a conexão com o outro. Então, se você tem um padrão já existente desde a tua infância, tá? Desde a tua infância, tu tá lá fazendo a mesma coisa. Tu já tem um caminho. Tem que estar em vigília, é isso aí, mindfulness, né? Mas eu já vou explicar, já vou falar mais sobre isso também. Então, você precisa forçar uma nova conexão entre os teus neurônios, se policiando no que você pensa e em como você age. E esses 21 dias é o tempo que se forma essa nova conexão, mas não adianta só formar. Ela precisa estar sendo reforçada o tempo todo. Então, se você quer mudar um padrão na tua vida, comece a se policiar com isso. Ah, eu não quero mais ser tão explosivo. Ok. Então, na hora de explodir, você se controla. Você se baixa um pouquinho a tua bolinha, né? E aí teu cérebro começa a fazer uma nova conexão. Pá, pá. 21 dias, deu, pronto, agora eu posso explodir a hora que eu quiser. Não, continua monitorando. Até que um momento em que você não precisa mais ficar controlando isso. Teu cérebro já entendeu que a atitude padrão é se controlar no momento de explosão. E aí tu muda o teu padrão repetitivo, tá? Conseguiram entender? Tá tudo certo? Sim. O que o seu cérebro se acostuma? Isso aí, falaram que o nosso cérebro é uma criança mimada. É, a criança interior, né? A criança interior, ela sempre é mimada. Quarta lei, vitimização. Olha, aquelas que eu adoro da minha live, as vítimas. Ai, Elias, fala comigo. Ai, Elias, me dá atenção. Ai, Elias, você nunca me responde. As vítimas, né? As vítimas. Gente, vitimização é um caso à parte. Tem várias outras funções da vitimização que eu vou trazer em outro momento, tá? Né, olha lá, Júlia. Quando adotamos a vitimização como desculpa para não assumirmos a nossa responsabilidade pelos nossos atos, nos infantilizamos, colocando a nossa criança na frente da nossa vida. Tá? É óbvio, né, gente? Ai, porque o meu marido não me dá bola. Quem é que chora porque não tem a atenção dos pais? Ai, porque as minhas amigas não me convidam para ir jantar com elas. Né? Ai, porque o meu chefe no trabalho só briga comigo. Vida é dura, gente. Tem que aguentar, no uso do peito. Ou vai ser empreendedor. Escolhas. Mas, tá? Mas essa é a dinâmica, tá? Toda vítima, gente, ela acaba ficando sozinha. Toda vítima, ela acaba ficando sozinha. Porque todo adulto tem alguma coisa para fazer. Tá? Eu não tenho tempo para vitimismo, gente. Meu dia é corrido. Eu não tenho assim, eu tenho pouco tempo para ficar parado olhando alguma coisa, vendo alguma coisa. Tá? E o vitimista, ele sempre tem muito tempo. Ele sempre quer muito tempo teu. E aí tu não tem como dar, porque ou você dá atenção para a vítima ou você prospera. Ou você dá atenção para aquela criança mimada. Alguém desativou meu microfone. Ah, não. Eu tô me acostumando. Tô com dois ambientes aqui. Ou você dá atenção à vítima, ou você não prospera. Ou você prospera. Ou você vai cuidar da tua vida, ou você vai cuidar da vida do outro. Qual a vida que mais importa para ti? Qual a vida que mais importa para ti? A tua. A minha vida é a que é mais importante para mim. Então não adianta vir se vitimizar para mim. Eu não vou dar bola. Eu não vou dar bola.
porque eu tenho mais coisa para fazer. O adulto, ele vai deixar a vítima sozinha. Não, fica aí chorando, fica aí. Fica esperneando aí no mercado, criança. Fica aí esperneando aí no mercado, que eu vou terminar as compras e vou para casa, que eu ainda tenho comida para fazer, tenho casa para arrumar, tenho outros filhos para cuidar, tenho trabalho, tenho não sei o que, tenho não sei o que, tenho encontro terapêutico de noite, tem coisas para fazer, gente. Adulto tem coisas para fazer. O vitimista, né, a vítima, ela pode até ter atenção por um determinado momento, mas depois a pessoa enche o saco. Quem aí tem uma amiga, um amigo aí que toda vez que encontra, ela tá se vitimizando e tá falando que tá sofrendo. Eu tô sofrendo demais, porque meu namorado só me trata mal, porque a minha mãe não me dá atenção. Ai, eu sofro demais, porque eu não tô conseguindo dormir de noite, porque eu fico preocupado que ninguém me vê, que ninguém me olha, que ninguém me dá atenção. Pode ver, tu gosta de estar na presença dessa pessoa? Tu gosta? Só quem gosta de estar na presença da vítima é a salvadora. Só quem gosta de estar na presença da vítima é a salvadora. Se você adora ter aquela amiga que te traz um monte de problema para você resolver, é porque você é salvadora. E aí você também tá ferrado, porque daí você não cuida da tua vida para cuidar da vida dos outros. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido aí? Mirella, tá doendo hoje? É, tá? Tá? Gente, o que que acontece, tá? O que que acontece? A vítima, ela delega ao outro a responsabilidade de mudar a vida dela. Você dá para o outro todas as ferramentas para ela mudar a tua vida. Diz assim, eu não consigo suportar minha vida. Cuida da minha vida aí, por favor. É isso aí, Bia. Ai, minha vida é muito pesada. Toma ela para ti, cuida da minha vida para mim, por favor, porque eu não aguento mais minha vida. A vida é tua. Assume a responsabilidade por ela, para de se vitimizar, levanta e vai atrás do que você tem que fazer. A primeira coisa que eu falo para a vítima, a vida é tua, é tu que está se colocando nessa bolha de dor e sofrimento. Sai dessa bolha de dor e sofrimento e olha para você dentro dessa bolha, que tu vai ver, nossa, como eu sou dramática. Tá vendo? E quer que as pessoas te aturem. Tá doendo um pouco, gente? Tá. Gente, analisem a vida de vocês, analisem o comportamento de vocês, tá? Por isso do caderno. Coloca ali. Se você se coloca nessa posição de vítima, muda isso, tá? Começa a observar isso. Começa a assumir a responsabilidade pela tua vida. Começa a trazer isso para você. Não adianta eu falar dos meus problemas para ninguém. Ninguém vai conseguir resolver os meus problemas, eles são meus. É, é isso aí, tá? É isso aí. Tá, Kelly? É isso aí, tá? Quando tu fala pra pessoa, e aí e ainda ficam bravo contigo. Aqui na minha cidade, aqui em Casca, aqui tem um monte de gente que já me procurou para terapia, eu joguei na cara que a culpa é tua, e a pessoa disse, não, mas esse Elias aí, ele é muito grosso. Aí ele é muito grosso, ele é muito rude. Eu não vou falar palavrão aqui porque vai ficar gravado. Mas vai se ferrar. Bem de verdade, se eu não tenho tempo para ficar com você, cara. Se tu não quer mudar, vai, se quebra sozinho. Se quebra sozinho, vai fazer o quê?
Tá? Uma lei bônus aqui para vocês, tá? Lei da ajuda. Essa é batata. Prestem bastante atenção, ajudem que essa não está aí na tela. Lei da ajuda, essa não entra aqui nas leis da autorresponsabilidade, não. Você só consegue ajudar alguém que te pede ajuda. Ai, mas eu preciso ajudar a minha mãe. Precisa? Ela te pediu ajuda? Então para de se meter na vida dela. Ah, eu preciso ajudar a minha amiga porque ela está passando por um momento muito difícil no relacionamento dela. Ah, ela está passando por um momento muito complicado. Eu tenho que ir lá ajudar ela. Ela te pediu ajuda? Então para de se meter na vida dos outros. Vai cuidar da tua. Porque quando você vai ajudar alguém que não te pediu ajuda, tá? Essa pessoa entende exatamente como isso, como intromissão. Nossa, como o Elias é metido, eu nem falei, nem pedi ajuda para ele, ele veio aqui querer dar palpite aqui na minha vida. E aí e a pessoa não é grata a você porque você foi lá ajudar, porque você quer a gratidão da pessoa, né? Ser de luz, bondoso. Você quer a gratidão da pessoa, você quer o reconhecimento da pessoa. Isso não funciona. Não funciona. Tá? Não funciona. Se a pessoa me pede ajuda, tá aqui a minha mão, vamos lá, vamos junto construir essa renovação aí. Agora, se a pessoa não me pede ajuda. Gente, a Suelen adora me dizer, mas tu não vai chamar teu cliente que tem que vir amanhã? Eu não. Vou chamar a cliente para quê? O cara é barbado, crescido, não usa fralda, não toma na mamadeira. Ele deve saber os compromissos dele, ele que sabe que ele tem que vir. Uma meia hora antes eu mando mensagem. Digo, olha, vai rolar aquela sessãozinha? Não. Por isso que eu peço, você sabe, por isso que eu sempre peço o Pix antes do agendamento. Sempre peço o Pix antes do agendamento. Então, faz o Pix e a gente marca o horário. Por quê? Porque chega na hora, daí a pessoa esquece, não dá bola, não aparece, não vem. E quem toma tufo sou eu. Estão entendendo, gente? Tá doendo? Tá doendo em quem aí? Quero escutar não, quero ver aí no chatzinho. Escutar é depois eu quero escutar vocês. Só ouvindo a verdade de forma dura que as pessoas aprendem. É verdade, Gabriel. Acho importante isso, porque eu, por exemplo, escutei coisas que não queriam que fizessem eu olhar para mim de uma outra forma. Bianca. Doeu, Claudete? Tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Gente, autorresponsabilidade. O que que eu estou passando para vocês? Para vocês olharem para vocês e vocês começarem a assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na vida de vocês. Tá? Então, assim, vai doer? Dói. A terapia dói, gente. Se não está doendo, é porque não está fazendo certo. Ah, não, eu tenho sessão toda semana com o meu terapeuta, mas a gente só dá a risada. Cai fora, que tu só está dando dinheiro para ele. Tu não está resolvendo nada. É para voltar de lá chorando, é para voltar de lá de olho inchado, é para voltar de lá pensando o que que eu estou fazendo da minha vida. Terapia é para isso. Terapia é para você mudar teu pensamento. Eu tô rindo, mas de desespero, Mirella. Tá? Terapia é para isso, gente. Então, qual é a historinha que você está contando para você mesmo, para que você não faça o que você precisa fazer na tua vida, para que você não assuma a responsabilidade pela tua vida? O que que você está contando para você que está te impedindo de fazer o que tem que ser feito na tua vida? Para que você prospere, para que você tenha bons relacionamentos, para que você consiga alcançar os teus objetivos. Tá? Qual é a historinha que você está contando? Vamos para a quinta lei? Lei da justificativa. As justificativas que você encontra para não assumir a responsabilidade das suas ações é uma forma de fugir dessa responsabilidade. Ah, Elias, olha só, hoje eu não consegui participar, tá? Tá, gente, problemas acontecem, não estamos falando disso.
Estamos falando de quem vive dando desculpa. Aí, ele diz, eu não consigo participar da tua live, do teu encontro do teu encontro gratuito de grupo lá, porque o meu celular não entra o aplicativo. Pega o do marido, pega da filha, vai na vizinha, dá um jeito, se vira. Agora, você se acomoda naquela, ai, não posso. Ai, eu tinha que fazer tal coisa, ai, mas eu não tenho. Ai, eu não tenho. A minha TV é pequena, daí eu não consigo assistir o jogo. Aí eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, porque eu tô gordo, eu não consigo caminhar. Ah, eu tô magro, eu não consigo comer tanto. O que que você está justificando para você que está te impedindo de chegar onde você quer? Quem quer vai atrás, quem quer dá um jeito. Se você não está fazendo, é porque você não quer. Eu quero usar um exemplo, quero usar três exemplos hoje aqui, tá? Esses exemplos têm nome: Rosane, Michele e Karen. Essas mulheres eu tiro o chapéu para vocês, viu? Tiro o chapéu para vocês. Vocês estão aproveitando todo o conteúdo que eu estou dando gratuito. Aonde eu estou, essas mulheres estão atrás. Estão assistindo minha live, estão assistindo o grupo, estão assistindo os cortes, elas se colocam lá, são as primeiras a entrar. Por quê? Porque elas estão gostando do conteúdo que está expandindo. Elas dão um jeito, elas não se importam, não importa se ele está perguntando, se fui eu que fiz a pergunta para ele na live. Eu vou escutar o conselho que ele está dando. Faz sentido? Porque pode servir para mim. Elas estão aproveitando todo o conteúdo gratuito que eu estou dando. A Rosane eu acho que a Rosane é a única, porque eu acho que a Karen ainda não tinha entrado. É a única que participou de todos os encontros terapêuticos. E a Claudete também. A Elaine também. A Elaine está chegando aqui agora. A Elaine está chegando aqui agora. A Elaine também. Tá em tudo. Aonde eu tô fazendo uma live, a Elaine tá lá junto. É a Rosane, a Karen, a Michele, a Elaine. Tem as pessoas que estão gostando. Por quê? Porque elas querem, elas não estão justificando, elas não estão dando desculpas para não chegar onde elas querem. Elas estão fazendo acontecer. Elas estão indo atrás. Tá? Elas estão aproveitando cada oportunidade. Cada oportunidade. Antes da Michelle, eu tinha uma outra moderadora que era muito boa. Eu ofereci terapia gratuita para ela também, que nem eu fiz com a Michelle, né, Michelle? A Michelle agora não está podendo, mas no começo lá, a Michelle me salvava de cada enrascada. Capaz, Elaine, fica aí, tá de boa. Me salvava de cada enrascada aí que tá louco. Eu ofereci para outra moderadora também, ela fez 2 sessões. Depois ela sumia da minha live. Quando começou a bater e doer, ela deu um pé. Queria melhorar? Não. Tá? Geralmente, quando as pessoas usam o mas e o porquê, ela está justificando melhor, justificando, ou melhor, contando historinhas para si mesmo, para não assumir a responsabilidade. Não, olha só, Rosane, eu até ia lá na tua casa, mas... Né, Michele? A Michele está cumprindo religiosamente, né? E tem mais gente que eu vou oferecer. Terminando a Michele, tem mais gente que eu vou oferecer. Tá? Mas não consegui. Olha só, eu até ia, né, fazer academia, mas eu só não faço academia porque o meu joelho. Eu não faço porque eu não gosto mesmo. Não faço porque eu odeio ficar lá na esteira andando, ficar lá na bicicleta, dói a minha bunda, dói os músculos quando tem que erguer aquele peso todo, né? Tá, gente, eu tô só falando aqui, mas eu não gosto de academia mesmo. Tá? Essa é a minha desculpa para não ir na academia. Eu não tenho desculpa. Eu digo eu não gosto mesmo, não vou, não quero ir. Quando eu quiser ir, eu pego e faço. Tá?
Também não gosto de caminhar, às vezes para ir na esquina eu vou de carro. Gente, tô só querendo exemplificar para vocês, tá? Assuma o comando da sua vida, pilote o seu carro e não busque historinhas para deixar os outros pilotarem o seu carro. É isso aí, Kelly. Porque tem interessante é que falam para mim. Eu também não gosto. Gente, é assim, tá? Tem que fazer exercício, tem que cuidar do corpo também. Tô cuidando muito da mente e pouco do corpo. Tem que fazer sim. Aliás, já tá, é o projeto 2024, barbudo e na academia. Né? A barba eu quero deixar crescer. Eu dei uma errada feia da outra vez que eu tava deixando crescer. Eu tive que raspar a barba, mas agora eu vou deixar. Agora vou virar Papai Noel 2024. Que branca já tá ficando. Tá? Se você não assumir o volante da tua vida, do teu carro, você nunca vai passar de fase e vai ficar preso sempre na escassez, nos maus relacionamentos, no drama, na dificuldade, na birra, na manha, na criança. Tá? Fechou? Lei da justificativa? Sexta e última lei. Lei do julgamento. Essa aqui vai pegar alguns também de calça curta. Hein? Eu tô até vendo. Já tô até vendo. Lei do julgamento. Tudo que a gente julga, atraímos para nossa vida. Ou seja, tudo que você julga na outra pessoa, volta para você de uma forma mais intensa. Tá? Quando a gente adota a postura de julgador, a gente assume a postura de invalidar todas as coisas boas que essa pessoa... Tá, isso aqui eu vou explicar de uma outra forma. Por exemplo, vamos dizer que a Juliana está aí com a câmera aberta. Juliana, parabéns pela coragem. Gosto de quem... não tô nem aí se me acharem feio, bonito, horroroso. Olha que gordo, feio, velho, barbudo. Não vou nem olhar. Foda-se, não olha mesmo. Tem que ter coragem, né? Agora sim, ó, vamos dizer que a Juliana tá aí, ela olha para mim e diz assim: ai, mas eu não gostei dessa camisa do Elias. Ai, eu acho que isso aí que ele tá falando não tem nada a ver. Ela começa a julgar. Quando ela começa a julgar, tudo que sai de mim chega nela e ela barra. Então, quando você julga uma pessoa, você deixa de aprender com ela as coisas que ela pode te ensinar. E aí você tem uma vizinha lá que você está julgando ela, e que de repente, se você parar e você observar com uma mente um pouco mais aberta, você vai entender, olha só, ela fez isso e se deu mal. E eu estou pensando em fazer a mesma coisa. Acho que por aí não é o caminho, é melhor ir por outro caminho. Você aprende com aquela pessoa. Talvez um dia ela tenha alguma coisa para te falar que vai te fazer abrir o olho. Mas se você não recebe porque você julga, porque você se acha superior. Eu costumo dizer, faz peito de pombo. Assim. Quem que já viu pombo, né? Faz aquele peito de pombo assim. Eu não quero nem saber. Eu não quero mais. O Elias não sabe nada. Bom, tá bom. Não pega o conhecimento que eu tenho para passar. Mesma coisa de outras pessoas, tá? Estou usando como exemplo. Tudo gera aprendizado, tudo é experiência, tá? Kelly Carvalho, é verdade sim, aprendi isso há pouco tempo e tenho me corrigido no dia a dia. É verdade. Porque aí você vai para a aula e tem aquele professor que tem uma vozinha engraçada. Tem uma vozinha engraçada, escreve no quadro. Aí você começa a julgar, fica rindo da cara do cara, fica debochando, fica lá fazendo palhaçada. Você deixou de aprender tudo que ele tem para te ensinar. Deixou de aprender tudo que ele tem para te ensinar. E vai ver esse cara ter um puta conhecimento, que se você aprendesse, talvez mudaria a tua vida. Mas você não pega porque você implicou com o cara. Eu tenho um amigo aqui na cidade, a Rosane já regalou o olho lá, de quem que ele tá falando? Né, Rosane? Não. Tem uma pessoa aqui na cidade, tá? Que é nosso amigo, e que é assim. Ele vai fazer qualquer curso que ele vai fazer, ele julga o professor, julga a professora. E ele não sabe nada, ele já fez PNL, já fez hipnose, ele já fez um monte de coisa.
não sabe nada. Por quê? Porque não conseguiu aprender, porque julgou os professores, tá? Tudo é experiência, inclusive as atitudes negativas, inclusive as coisas ruins que aconteceram na tua vida. É experiência. Aí a pessoa me diz assim, Elias, mas eu tive um relacionamento em que a pessoa me traiu, como é que eu vou usar isso como experiência? Porque você não olhou a tua autorresponsabilidade dentro da relação. O que foi que aconteceu quando tudo aconteceu? Falei na sessão passada. O que estava acontecendo quando tudo aconteceu? Como é que você era com essa pessoa? Será que você realmente dava a chance para essa pessoa ser alguém melhor para você? Ou será que você só criticava, julgava? Cadê as leis aqui? Cadê as leis aqui? Olha aí. Julgava, justificava, se vitimizava para a pessoa, né? Culpava a pessoa por tudo, reclamava, criticava. Né? E aí acabou que a pessoa tomou uma atitude negativa. Gente, anota outra coisa extra que eu vou dar para vocês aqui. Por trás de toda ação negativa existe uma intenção positiva. Tudo. Tudo. Inclusive, não, nem vou falar isso, senão. Atrás de toda atitude negativa existe uma intenção positiva. Tá? E isso a gente trabalha muito nas questões de abuso. Tá? Porque o abusador achava que aquilo era positivo. Só que a pessoa que estava sendo abusada, não. Mas para ele aquilo era bom. Dói, né? Mas precisa entender isso para ressignificar o abuso, tá? Se você não entende isso, não consegue ressignificar o abuso. Me mandaram uma foto aqui, a Arielle. A Arielle tá tá aqui, a Arielle? Acho que ela mandou, acho que mandou errado. Tudo bem. Mandei, Elias. Eu fui comemorar que eu passei na carteira, que eu recebi o retorno agora e eu botei. Viu que beleza? Só errei o grupo. Eu não queria parar de te ouvir, escrevi rapidinho para minha família. Parabéns, parabéns. Viu? Obrigada. Quando a gente bota, finca o pé que vai fazer, dá certo. O que me ajudou muito foram as tuas lives, as últimas duas eu não consegui participar, mas eu peguei um pouco, e da parte que tu dizia que a gente tinha que se sentir merecedor para as coisas acontecerem. E aí eu descobri que eu não estava me sentindo merecedora da carteira. Isso foi bem doloroso, ouvir de ti e descobrir que eu não era merecedora. Eu ouvi de ti e aquilo me machucou, sabe? E depois eu entendi que sim, que eu tinha que aceitar, que eu tinha que merecer. E aí eu... Quando é assim, terapia é assim, quando o terapeuta fala, te machuca, então abre aquele corte. Quando ele cicatriza, a casca fica grossa. Quer dizer, quando a Arielle perceber que ela não tá sendo merecedora de alguma coisa, ela já vai lembrar daquele cortezinho que foi feito na terapia, já vai dizer, opa, tem coisa errada aqui. E aí ela já vai mudar o pensamento, tá bom? Então, gente, eu estava falando sobre atitude negativa, né? Atitude negativa tem uma intenção positiva. Tudo. Tá? Você levou uma chinelada da mãe lá quando você era criança? Por quê? Qual era a intenção positiva da tua mãe? Será que ela te odiava e só queria te espancar? Ou será que ela queria te passar alguma coisa? Queria te ensinar alguma coisa? E aí a gente fica com aquilo na cabeça. Tem o caso de uma cliente minha, não vou falar o nome dela, então não preciso, não tem problema falar. Que ela queria ir ver, ela tinha uns 5 anos, ela queria ir ver, ela mora no interior, queria ir ver o pessoal matar um porco. E a mãe dela não queria, imagina o impacto que ia ter ver um animal morrendo numa criança de 5 anos. E a mãe dela não queria, a mãe dela se fantasiou de bicho e ficou no meio da estrada.
E quando ela foi lá, ela deu um susto na criança, a criança voltou para casa. E ela ficou com aquilo. Tá, sim, eu já vou falar. Fica tranquila, Júlia. E aquilo ficou na cabeça dela como uma dor muito grande. Eu disse, tá, mas qual era a intenção positiva da tua mãe ao fazer isso? Ah, que eu não fosse lá ver que eles estavam matando o porco. E tu acha que uma criança de 5 anos iria ser saudável ver os homens, né, as pessoas que estavam lá sacrificando um animal ou matando um porco para poder, né, fazer a comida que vocês... Tu acha que iria ser saudável para essa criança? É verdade, não iria ser saudável. Aí ela entendeu e acabou o problema. Então, se vocês têm alguma coisa lá na infância de vocês, que vocês têm um trauma muito grande por alguma atitude que os pais tomaram, olhem dessa forma, tá? Eles devem ter tido, tá? Devem ter tido uma intenção positiva. Eu era poste de joelho em grão virada para a parede, mas tu devia aprontar também, né, cara? Tu tem cara de que era marota, né? Tá? Deve ter tido uma intenção positiva aí, tá? A intenção da tua mãe era positiva, talvez a atitude era negativa, mas a intenção certamente era positiva, tá? A Hannah não entendeu. Hannah, anota aí, tá? Por trás de uma atitude negativa existe uma intenção positiva, tá? É que para o abusador aquilo é bom, né? Para o abusador ele acha que ele vai estar fazendo certo porque ele recebeu isso, gente. Você não pode deixar de entender que o abusador geralmente foi abusado. O abusador, em algum momento, ele foi abusado. Então, esse abuso que ele sofreu, ele acha que aquilo é o correto. Então, ele faz isso. Tá? Tá? A conversa é mais longa do que só isso, tá? Mas mas é mais ou menos isso aí. Não, Júlia, tu tá errado, tá? O psicopata, ele não tem sentimentos. Então, ele age porque ele acha que isso é a mesma coisa que o beber água, é eu cortar a cabeça de uma pessoa. Para ele é isso. Ele não tem arrependimento porque ele simplesmente não acha que isso é ruim. Ele não tem essa conexão cerebral de que isso é ruim. Tá? Maldade é um sentimento. O psicopata não tem sentimento. Então não é maldade. É porque ele simplesmente não se importa. Tudo gera aprendizado, tudo gera experiência. Se você julga, você anula a capacidade de aprender com aquela experiência, evitando assim a mudança que seu cérebro não quer que aconteça. Tá? Eu apanhava muito e carregava mágoa dos meus pais. E hoje eu descobri que eu tenho TDAH e era hiperativa. E eles não sabiam. Então eu entendi, perdoei. Kelly, tá? É isso aí. Perdoar, ok, tá? Dificilmente a gente fala em perdão, tá? Porque quando você perdoa, existe uma posição de um suplicando e o outro atendendo. Então existe a posição de um inferior e um superior. Aí isso não é muito positivo. Inclusive o Ho'oponopono não é muito legal por isso. O me perdoe do Ho'oponopono não é muito legal. Tá? Não sei se tem alguém que faz Ho'oponopono aqui. Narcisista já é outro dilema. Tá? Dá pra gente falar aqui numa outra oportunidade. Posso falar sobre psicopata, sobre narcisista, sobre borderline. Borderline também é muito legal de falar. Pouca gente entende borderline. Certo? Mas o borderline é muito importante, tá? Entender o borderline. O que você decide ser a partir de hoje? A partir dessa compreensão de hoje. Tá? Eu também fiz, cara. Isso foi importante para mim. Eu não digo que não deve fazer. Se é importante para você, então faça. Se é importante para você, faça, tá? Mas se você, quando você passa de fase, chega um momento que você vai olhar para o Ho'oponopono
Vai dizer, tem coisa ali que não está encaixando direito. Minha mãe, a gente não tem relação, a Bianca falou, muito boa. Eu tento, às vezes, conversar com ela, mas ela tem pensamento diferente do meu. Eu prefiro não conversar com ela porque sei que ela não vai me entender. E tu quer ser entendida por ela por quê, o Bianca? Vamos constelar a Bianca aqui. Quer ser entendida por ela por quê? Por que a tua mãe precisa te entender? Está te causando ansiedade. Eu também, Claudete Carvalho disse, eu também o quê, Claudete? Consegui, tá bom, Kelly. Sim, para mim também foi na época. Ser uma pessoa melhor que hoje. Fiquei interessada no borderline. Eu vou explicar por cima o borderline, tá? Depois eu vou explicar a questão. Acho que ela deveria ser mais minha amiga, não ficar me perdendo. A tua mãe não precisa mais nem falar contigo, Bianca. A tua mãe não precisa mais nem, tu não precisa mais nem ter relação com a tua mãe. A tua mãe já cumpriu o papel dela, já te permitiu você vir ao mundo, te deu de teu alimento, ela já te deu alimento, ela já criou você tá grandinha, agora teu lugar é o mundo, minha querida. Você não precisa de mais nada da tua mãe. Dói quando eu falo isso. Tem muita gente que dói quando eu falo isso. Mas é a realidade. É a realidade. Enquanto você ficar esperando alguma coisa da tua mãe, tu não faz por você, tá? E às vezes é por isso que você procrastina, às vezes é por isso que você não tem força para ir para a vida, força para ir para o mundo, porque você fica esperando que a tua mãe te dê alguma coisa, tá? Isso faz você ficar extremamente ansiosa, né? Extremamente ansiosa. Ansiedade é mãe, lembrem-se. Borderline. O que é borderline? É pessoa que não tem personalidade. Borderline é aquela pessoa que não sabe quem é, não sabe o que quer, não sabe para que lado correr, não sabe decidir se quer preto ou branco, não sabe decidir se quer comer arroz e feijão ou feijão com arroz. Para tudo ela precisa de alguém, que alguém diga para ela o que é melhor, tá? Ai, será que eu boto tênis ou boto sapato? Ah, eu acho que é melhor você ir de tênis. Ah, tá, então tá beleza. Por isso que borderline e narcisista combinam, tá? Geralmente os narcisistas encontram borderline. Amadurecimento. Em que sentido, Júlia? Explica aí. Tá, eu vou falar um pouquinho. Bom, falei um pouquinho do borderline. Vocês conseguiram compreender o conceito de borderline? A gente até pode falar sobre isso depois. Mas aqui. E aí, por exemplo, nesse final de semana, sábado, a gente teve aniversário aqui da loja, né? E aí a gente recebeu um monte de gente aqui, fiz limpeza energética, tarô, fiz para um monte de gente. E veio uma menina aqui, veio com a mãe. E ela sentou e eu abri o tarô e eu disse para ela assim: menina, tu não sabe nem quem tu é. E ela se largou no choro. Ela disse: eu não sei, eu preciso da minha mãe, eu preciso que a minha mãe me diga tudo. Hannah, é diferente do teu caso, tá? Eu já vou falar, porque senão a Hannah começa a pensar: mas será que eu sou? Não, a Hannah é diferente. Ela disse: eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, eu não sei eu não sei o que eu faço da minha vida. É, né? Eu li teu pensamento daqui. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu quero, eu não sei. Ela disse: eu queria fazer advocacia, ou qual é que era a outra? Cara, era uma coisa assim: direito e artes plásticas. Uma coisa nada a ver com a outra. Tipo, é um transtorno, sim. É um transtorno, sim, tá? E ela ficava, ela não sabia o que decidir, porque eu perguntava para ela: tá, mas o que tu quer? Aí ela ficava assim, ela olhava para cima, ela dizia: ah, meus pais querem que eu faça direito. Tá, mas o que tu quer? Ah, aí eu entendi, cara, tu tem borderline, tu não sabe o que tu quer. Porque a mãe dela é narcisista. Então a mãe dela sufocava ela, não deixava ela decidir nada. A mãe dela controlava totalmente a vida dela. Dizia tudo que era bom para ela. É isso aí, justamente, Júlio. Por quê? Porque o pai, a mãe, geralmente a mãe, tá, gente? A mãe narcisista é assim. A mãe narcisista, ela não deixa o filho fazer nada. Ela quer que o filho seja, o filho ou filha,
seja exatamente como ela planejou. Isso dissocia a pessoa, tá? A pessoa dissocia a personalidade. Ela deixa de ser quem ela é para ser quem os outros querem que ela seja. E para ela aceita isso. Só que quando ela se confronta com isso, é mais ou menos isso, tá? Como elevar a vibração? Né? Como elevar a vibração? Que a Júlia ficou de me lembrar, a Júlia me lembrou antes. Gente, aqui, eu não terminei aqui, deixa eu terminar aqui. Eu me perdi na minha própria divagação aqui, mas é gostoso de falar com vocês aqui, eu gosto de falar com vocês. Tá? E qual é o resultado que vocês têm vivenciado na vida de vocês? Tá? O que vocês decidiram que vocês eram, ou o que vocês decidiram que vocês são, qual é o resultado que isso tem trazido para a vida de vocês? Alegria, abundância, felicidade? Sim, sim, ela lembrou, ela falou antes. Mas eu anotei aqui também, porque senão eu não ia lembrar o que eu ia falar sobre fé. Tá? Colocar sempre a culpa na sua criança interna não levará você a lugar nenhum. Por que assim? Porque assim, você ficar se lamentando porque você teve pais abusivos, você ficar se lamentando porque você teve pais narcisistas, você ficar se lamentando porque a tua mãe não te dava um abraço, você ficava lamentando porque teu pai não dizia eu te amo, você ficar se lamentando porque a tua criança ainda está ferida, esquece o passado, passou. Você está ainda presa lá atrás, ou preso. Você está preso lá atrás. Você está ainda esperando coisas que a tua criança está esperando. Você está fazendo o que da tua vida? Não, porque eu espero... Desculpa, Bianca, eu vou usar teu exemplo agora, tá? Tu falou, agora eu vou usar teu exemplo. Não, porque eu espero que a minha mãe me entenda. Para quê? Para quê? Me dá uma boa razão para tua mãe te entender. Uma. Uma. Que não seja teu ego ou tua vaidade. Não tem. Porque tem um momento da vida em que a gente tem que seguir o nosso rumo. Claro, tem vivência diferente. A gente tem que seguir o nosso rumo, seguir o que a gente quer da nossa vida. Se tu ficar presa sempre em receber a aprovação, a aceitação. Lembra eu fiz um grupo em que eu falei sobre permissão. Se você ficar esperando sempre a permissão da tua mãe para você viver a tua vida, tu só vai viver quando ela morrer. Só vai ter isso quando eles morrerem. Que daí você vai olhar e vai dizer, bom, eles não estão mais aqui. E ainda assim você vai ficar presa naquele looping de dizer, mas se a minha mãe estivesse aqui, será que ela ia concordar de eu fazer isso? Você não vai viver a tua vida. Você vai ficar sempre presa a essa questão com ansiedade, com insegurança, com medo. É importante a mudança de fala e de pensamentos, tá? E a gente só consegue mudar crenças limitantes, a gente só consegue mudar situações da nossa criança, a gente só consegue mudar as nossas vivências, o que a gente faz da nossa vida, o nosso inconsciente com proatividade, tá? Não adianta fazer reiki para isso. Não adianta você ir fazer reiki. Não adianta você ir fazer reiki. Não adianta você ir fazer, deixa eu ver mais o que. Não adianta você ir fazer constelação, olha que legal. Não adianta você fazer constelação. A meditação, o foco da meditação é trazer autoconhecimento. Tá? A diestesia também não ajuda. Tá? As terapias energéticas não quebram crença limitante, não vão te trazer proatividade.
Sabe o que vai funcionar? Sabe o que vai funcionar? Terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu me baseio. Tá? A constelação familiar, ela abre o campo, ela abre a energia para você entender o teu processo. Mas quem tem que mudar é tu. Tá? Barra de Axis quebra crença limitante. Theta Healing quebra crença limitante. EFT quebra crença limitante. Tá? Que é a mentoria que eu estou programando para janeiro. Isso aí quebra crença limitante. As terapias energéticas, cura arcturiana, reiki, mais o quê? Deixa eu pensar mais o quê? Nem a própria constelação por si só não quebra, não faz você ter proatividade. Tá? Sobre elevar a vibração. Gente, você precisa, olha só, o que significa ter fé? Alguém sabe o que significa ter fé? Pode subir aí e falar. Claudete, o que você entendeu? Agora entendi por que não vivo. Não é isso, Júlio. Acreditar, eu acredito em vocês. Bingo. Daniela matou a pau. Claudete, é isso aí. O importante não é ela querer saber tudo que tu faz, o importante é como você reage a isso. Tudo está dentro de você. Leis da autorresponsabilidade. Opa, é que está invertida a câmera que eu estou usando no celular. Aqui. Leis da autorresponsabilidade. Tá, Claudete? Ela quer saber tudo, mas como você reage a isso? Fé. Acreditar sem duvidar. Se você está tendo um dia ruim, se você acordou e deu com o dedinho na quina da cama, e tá doendo pra caralho, e você acha que o teu dia vai ser horroroso, gente, eu falo palavrão, tá? Desculpa. Não falo na live, não falo em outros lugares que não dá. Mas aqui para vocês a gente tá entre amigos, né? Então, assim, você acorda, você dá com o dedinho na quina da cama, tá doendo um monte, você já começou o dia levando uma paulada. E aí você começa assim. Aí tu já começa, aí o teu café já não, tu bota pouco pó, bota muito pó, já fica forte. Aí aí tu vai botar o leite, né? Você vira todo o conteúdo do leite dentro da xícara. Aí você quebra um prato, quebra uma xícara. Aí você vai para o trabalho, perde o ônibus. Toda a sequência começa a ficar ruim, porque você não acredita que aquela situação vai mudar. Você não acredita que aquilo pode mudar. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. O pessoal está comentando bastante. Aí eu pergunto para que serve o dedinho, né, Kelly? Nossa, é para chorar, eu acho que a Kelly deve ter dito. A gente fica uns dias processando até a ficha cair e a gente aceitar as mudanças. Tem que ter muita força para mudar e acreditar que se é muito melhor do que fomos criados. Acreditar, tá? Agora, quando você começa a perceber, quando você começa a se trabalhar, você começa a se autoconhecer. Se vocês fizeram anotações hoje, se amanhã vocês vão revisar essas anotações, eu e a Suelen temos isso de frente para a cama. As leis universais e as leis da autorresponsabilidade. A gente já sabe de cor essas leis praticamente, e a gente tem isso na frente da cama, porque isso é extremamente importante. Tá? Quando você começa a acreditar em você, sem duvidar do teu potencial, sem duvidar da tua capacidade, não existe coisa que você faz que dê errado. O problema é a dúvida.
O problema é o não crer. O problema é não botar fé. Fé tem esse significado. Fé não é religioso. Se utiliza na religião para fazer você ficar cabresto naquilo que está te ensinando. Mas fé é uma palavra que indica a crença sem dúvida. Física quântica, lei da atração é fé. Juliana, eu estou vendo que na sua casa tem uma lâmpada ali, tem uma luz bem forte ali atrás de você, né? Tem uma luz bem forte ali atrás de você, tá bom. Como é que essa lâmpada acende? Interruptor. O interruptor faz o quê? Agora você me pegou. Ele ativa a eletricidade? Eletricidade. O que é eletricidade, Juliana? Juliana. Eletricidade? Não tenha medo de errar, minha querida. Não tenha medo de errar. Sim. O que é eletricidade? Você já viu eletricidade? Eu já Você senti. sentir é uma coisa, mas você já viu eletricidade? Não, ver não. E você acredita que ela existe? Sim. Se você for lá no interruptor e bater o dedo, tua luz vai ligar e vai desligar. Depende da posição do interruptor, mas digamos que a tua luz esteja apagada. Você vai lá e bate. Por que a gente entra no cômodo e já vai procurar o interruptor para ligar a luz? Você duvida que a luz que a eletricidade vai fazer a tua luz ligar? Não, não duvido. Não. E você já viu eletricidade? Não. E as pessoas não acreditam na lei da atração. Verdade. E as pessoas não acreditam na física quântica. E as pessoas não acreditam que é só a gente usar o que está aí, o que está em todo o nosso lado, que é a nossa energia, a energia das nossas moléculas, dos nossos átomos, é que faz a gente atrair para nós o que a gente quer. E as pessoas não acreditam. Mas acreditam na eletricidade. Como é que essa porcaria aqui funciona? Por acaso alguém já viu uma onda de celular? A onda que o celular faz na atmosfera para poder chegar até outro celular, para poder fazer outra pessoa escutar ou receber a mensagem que tu mandou? Alguém já viu essa onda? Já visualizou isso? Alguém já sentiu? A Juliana disse que sentiu eletricidade, ok. Ela pode acreditar porque ela já sentiu. Mas alguém já sentiu a onda do celular? E por que vocês acreditam nisso? Por que vocês acreditam nisso? Porque quando você recebe uma mensagem, você vê a mensagem. Como é que essa mensagem chegou aqui? Através das ondas de rádio. Mas que diabos são essas ondas de rádio? Alguém já viu? Eu nunca vi essas ondas de rádio. Mas elas existem, elas estão aí. Aí você está em casa, é porque cria um monte de... com facilidade, cria o bom é mais complicado. Karen. Mas o que acontece é que as pessoas não percebem que elas cocriam o dia todo. Porque você sai de casa 5 minutos atrasado. Você sai de casa 5 minutos atrasado e você vai pegar o ônibus. Aí você vai pegar o ônibus, aí você começa, não, eu acho que eu não vou perder o ônibus. Não, eu não vou perder o ônibus. Não, eu não vou perder o ônibus, não vou. Aí tu chega lá, o ônibus também está 5 minutos atrasado. Você cocria coisas boas. Bah, tomara que eu chegue no trabalho hoje e tem um cafezinho lá. Ah, mas isso aí é certeza que isso vai acontecer? E se a mulher que faz o café não vai trabalhar? Quem é que vai fazer o café? Isso é cocriação. Isso é cocriação. Aí tem aquelas pessoas que estão vibrando na escassez e dizem, não, tomara que meu pneu não fure, né? Meu pneu já está careca, mas eu acho que dá para aguentar mais esse mês.
E aí o pneu vai lá e dura o mês inteiro. No dia primeiro ele estoura. É cocriação, gente. É cocriação. Você atrai coisas boas também. Aí você almoça todo dia no restaurante e diz, tomara que hoje tenha, sei lá, tomara que hoje tenha frango empanado. Se chega no restaurante tem frango empanado. Hoje aconteceu uma coisa com a Suelen muito curiosa. Porque no final de semana ela falou assim, lá no restaurante nunca fazem lentilha. Queria comer lentilha. Eu queria comer lentilha, mas lá no restaurante nunca fazem. Já vou falar, Kelly. Nós chegamos aí no restaurante e a lentilha. Ela cocriou. Mas tu percebe essa cocriação? Não, porque a gente só fica na cabeça de que a cocriação é o carro, é a nossa casa, é o nosso dinheiro, é a nossa fortuna, é o nosso computador novo, é o nosso... A gente cocria o tempo todo, só que essas coisas a gente não é apegado. E na hora de cocriar uma casa nova, você duvida. Aí você duvida. Mas na hora de criar uma lentilha no restaurante, você cocria. Que coisa! Por quê? Porque você duvida. Quando você duvida, a coisa não funciona. O dinheiro é uma energia, tá, Kelly? Para nós não se alongar muito, a gente já está chegando perto das 9. Dinheiro é energia, tá? É uma energia que não anda junto com a energia do reconhecimento, tá, Bianca? Então, se você espera que as pessoas te reconheçam, as pessoas não vão te pagar. Tá, Karen? Prestou atenção, Karen? Se tu espera que as pessoas te reconheçam como uma boa terapeuta, as pessoas não vão te pagar. Não vão te pagar. E se elas te pagarem, o dinheiro não fica contigo. Mesma coisa quem é autônomo aí. Se tu quiser que a pessoa reconheça que você é uma boa manicure, você não vai ter mais trabalho. O trabalho vai acabar. Né? Quando eu comecei assim, eu já mudei minha vibração. Eu já mudei. Isso aí tudo tá na mentoria do dia 13. Se você espera que as pessoas reconheçam que tu é uma boa profissional, tu vai ficar sem cliente. Agora, se você quer que as pessoas te contratem, se você quer que as pessoas te paguem, aí sim, aí as pessoas vêm. Agora tem que ter a energia de troca. Por isso que eu falo nas lives, né? Tem que fazer o procedimento porque é energia de troca. Por quê? Porque existe energia de troca. Você precisa ter energia de troca, mesmo no gratuito. Tem que ter energia de troca, tem que estar seguindo o Elias Terapias, tem que bater no meu nariz, tem que fazer não sei o quê, porque é energia de troca. Porque se eu só quisesse que as pessoas gostassem da minha leitura, eu ia ter 5K de curtidas e não ia ter nenhum PX. Mas não, exige a energia de troca. Porque quando você recebe a tapinha nas costas, você, na tua mente, já está pago pelo teu trabalho. Se você espera isso, já está pago pelo teu trabalho. Olha, já está pago. Teu cérebro entende que já está pago. Você se satisfaz com aquilo, porque é isso que você busca nas pessoas. Se a pessoa te diz que você é um bom profissional, nossa, Elias, como você é um bom terapeuta, pau no seu cu, eu quero dinheiro. Desculpa aí a expressão, tá, gente? O meu foco tem que ser esse, senão eu não atraio cliente, gente. Se eu quiser que a pessoa goste da minha terapia, desculpa aí, tá, gente? Foi uma expressão meio grosseira, mas é verdade. Para mim poder fazer o bem para a pessoa, e isso eu me dedico em fazer. Isso eu boto boto total. Olha aí. Isso eu boto o meu total empenho, o meu conhecimento, minha intuição.
Eu boto total nisso que eu estou fazendo. Por quê? Porque o cliente está me contratando. Eu não quero que ele goste do que eu estou fazendo, eu quero que ele mude a vida dele. Entenderam? Eu não quero que a Michele goste da minha terapia. Quantas vezes ela já saiu chorando? Eu não quero que ela goste da minha terapia. Eu quero que ela vire as chaves e ela cresça na vida dela. Que ela atraia prosperidade, que ela atraia um bom relacionamento e que ela atraia coisas boas na vida dela. Esse é o meu servir. E para isso, eu não quero que ela me dê sorrisinho. Para isso, eu quero que essa aqui me dê sorrisinho. Essa aqui tem que sorrir para mim. Senão eu não vou ter dinheiro. Senão eu vou ter um caderninho cheio. O Karen, eu tenho um caderninho de gente que pendurou a terapia e não voltou a pagar. Porque tá pago. Eu tô satisfeito que a pessoa me elogiou. E a mesma coisa, uma manicure, mesma coisa, qualquer pessoa que é autônoma tem esse problema. A partir do momento, tá girando a chave aí, pessoal, a partir do momento em que você começa a pensar isso, é errado eu pensar em dinheiro? Não. Eu tenho que sustentar minha família? Eu tenho que tratar da saúde? Não adianta eu ir no mercado e ir lá no grande, né, Rosane? Não adianta eu ir lá no grande e dizer para eles que o mercado tá lindo. Eu vou ter que pagar a minha conta. Não adianta eu ir lá no mercado e dizer, nossa, esse açougue tá maravilhoso, eu não vou ganhar 1 quilo de picanha. Não vou ganhar 1 quilo de picanha. Por isso que eu sempre digo, por isso que a minha terapia é forte, porque eu não me preocupo se a pessoa vai gostar. Eu me preocupo na pessoa mudar a vida dela. Esse é o meu propósito, é para isso que eu nasci. Bingo! Tá, desculpem a expressão de antes, tá, gente? Mas muitas vezes é isso, tá? Muitas vezes é isso. Pode ter outra coisa pegando, porque não sou assim. Eu penso que não sou. Karen, pode ter crença com dinheiro, tá? Dinheiro é sujo. Quem é rico não vai pro céu. Tem muita coisa que pode acontecer, tá? Muita coisa que pode estar envolvida. A questão da prosperidade financeira, da liberação, Karen, ela é bem, para autônomos, ela é bem complexa, tá? E é por isso que eu estou montando mentorias, estou montando formas de passar essas questões para vocês. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, eu nem devia estar falando. Mas é para vocês expandirem também, eu quero que vocês expandam. Vocês expandindo, vocês vão querer fazer terapia comigo, e eu vou ganhar o meu aqui, ó. Fez sentido, Arielle? A Arielle botou um ovo lá. Porque eu praticamente falo estudando. Como assim, Karen? Gente, o conteúdo acabou, tá? Assim, quem quiser sair, fica à vontade. Quem quiser ficar aí para mais um pouquinho de bate-papo, eu vou dar mais uns minutinhos para vocês. Tem alguém que tem dúvida de alguma coisa ainda? Deixa eu ver o que a Karen falou. Falia estudando. Conteúdo de milhões. É. Porque olha só, Karen, eu não sei se tu estava no dia da permissão. Não sei se tu estava no dia que eu falei sobre permissão. Tá? Porque você tem assim, ó, é conhecimento, tá? Você tem que ter conhecimento, disposição e permissão. Se faltar um dos dois, você não prospera. Você tem conhecimento, você estudou. Você tem disposição, você tem energia para aplicar o que você estudou. Tá? Só que às vezes você não tem permissão. E é isso que eu estava falando antes das meninas ali, da Bianca, por exemplo, né? Que fica esperando a mãe, né, compreender ela. Então ela não tem permissão.
que minha mãe não me entende, então eu não posso seguir a minha vida. Então ela não tem permissão. Ela pode ter conhecimento, pode ter disposição, mas a permissão faltou. Mas é isso aí. A gente sempre diz assim, a nossa mente é uma cebola. A gente vai tirando uma casca e vai tirando uma camada e vai surgindo outra. Vai tirando uma camada e vai surgindo outra. Tá? Mas é isso aí. Tá? Então não adianta a gente adquirir. Gente, adquirir muito conhecimento é bobagem. É bobagem. Ficar estudando, isso é procrastinação. É porque você não tinha, você realmente não tinha disposição para agir, ou não tinha permissão para agir. Então você se perde fazendo curso e nunca aplica porra nenhuma, para você ficar no mesmo lugar. Procrastinação, procrastinando. Porque eu tenho que me especializar em constelação familiar. Mas é que agora eu tenho que me especializar em constelação familiar na água. Não, porque agora eu tenho que me especializar em constelação familiar na água em grupo. Não, porque agora eu tenho que me... Não, gente, tu nunca vai acabar. Porque sempre tem um curso novo surgindo. Tu nunca vai acabar. Então, aquilo que eu falei no começo, feito é melhor do que perfeito, sobre a procrastinação, vale milhões. Faz. Mas não vai ficar legal. Faz, depois tu avalia se vai ficar legal ou não. É isso aí, tá? É isso aí. Tem que parar e tem que começar a aplicar. O segredo é aplicar. Se você não aplica, você não pega experiência. Se você não pega experiência, o teu conhecimento vale zero à esquerda. Eu tive muitas permissões da minha mãe, mas a única que eu realmente tive de sair de casa, eu saí de vez. Mas a permissão está aqui dentro, não é física, viu? Não é a porta de casa, não. Não é a porta de casa, não. É aqui dentro. Permissão é aqui dentro. Você se sentir livre. A partir do momento em que você não se importa mais. Não me importo mais. O que minha mãe pensa de mim, o que minha mãe pensa de mim é dela. Não tenho nada a ver com isso. O que eu posso fazer com que ela pense de mim? Eu tenho que fazer com que eu penso sobre o que ela pensa de mim. Eu não quero julgar ela por isso. Ela tem a liberdade de pensar sobre mim o que ela quiser. Eu também não fico querendo que ela me ache um bom filhinho. Como você é um bom menino. Você é um bom menino. Olha que legal. Não quero ser bom menino. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero prosperar nos meus relacionamentos. Quero prosperar no meu financeiro. Eu quero prosperar no meu trabalho. Quero passar essa mensagem para mais gente. A minha proposta de entrar no TikTok foi essa. Eu nem precisava ter entrado no TikTok. Né, Rosane? A Rosane me conhece há bastante tempo. A Arielle também. Nem precisava ter entrado no TikTok. E eu me divirto lá. Esses dias nós estávamos falando, porque o ano que vem a gente está com muito projeto. Isso, né? O ano que vem acho que você vai diminuir a tua carga de TikTok. Eu disse, eu não. Eu me divirto muito lá. E lá eu consigo alcançar um número de pessoas que eu não iria conseguir. Por que eu vou parar? Não vou parar. Não vou. A Arielle levantou a mão, é isso, né? Não, eu dei palminhas. Tá. Tá bom. É que eu vi as mãozinhas ali, não sabia se era isso. Eu não precisava, entrei lá, olha quanta gente bacana eu conheci, quanta gente que aproveitou o meu conteúdo, quanta gente que aproveitou o que eu estou passando e está mudando de vida. Gente, eu sou parte da mudança da vibração do planeta. Eu me coloquei a serviço disso. Eu, a Karen, que é terapeuta, mas quem que está aí que trabalha com isso? A gente é parte, a gente é responsável por isso, a gente tá nos planos, a gente tá aqui, e espalhar isso para as pessoas. É a nossa missão. Eu aceitei a minha missão, pronto. Eu nem tinha mais conta lá, e o Elias apareceu, sem eu nem me conectar com o oráculo por curiosidade, né?
E tem muita gente que vai lá na minha live e fica lá só escutando. Porque aí recebe isso, aí desperta, acorda para a vida, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, começa a pensar no que eu falei. Olha, o Elias, hoje tem um monte de vocês que vão sair aqui com um monte de chave girada. Tomara que vocês prosperem. Lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei? Tomara, cara. Tomara que vocês mudem a vida de vocês. Cadê? Ali. Tudo que eu desejo para o outro volta para mim 3 vezes maior. Tomara que vocês explodam. Tomara que vocês não explodam no mau sentido, explodam fazendo sucesso, prosperando, encontrando bons relacionamentos. É isso que eu desejo para vocês, é por isso que eu tô aqui hoje no gratuito, até às 9 horas da noite, podia estar lá com a minha família. Porque eu quero que vocês aprendam isso e vocês utilizem isso na vida de vocês. Como eu estava falando, se você me permite, Rosane, usar um pouquinho, que a gente conversou hoje de tarde, trechinho só. Como eu estava falando para a Rosane, o grupo, tá? A live, tem conteúdo que vocês podem transformar a vida de vocês. Agora, não substitui um processo terapêutico. Não substitui, porque é uma coisa muito particular. É a tua situação, é o que tu vivenciou, é como você vê isso. Eu ofereço ferramentas aqui para vocês girarem as chaves. Mas num processo terapêutico é muito mais complexo. Gratidão, Gabriela, gratidão. Tá? Fechou, gente? Curtiram o encontro hoje? Com certeza. É, e é o último. Gente, agora eu vou dar uma seguradinha, tá? Vou falar no grupo depois. Vou dar uma seguradinha até 2024, tá? Último desse ano, claro, né, Miranda? O ano que vem tem mais conversa com vocês, imagina. Gente, por quê? Porque eu tô vendo que vocês estão se interessando, tô vendo que vocês estão participando. Olha só, eu já liberei e tem 20 pessoas ainda aqui. Eu queria que tivesse 200 pessoas aqui. Porque seria bom, porque seria bom que todas essas pessoas despertassem, né? Acordassem. Mas tudo bem. Melhor feito do que perfeito, né? Melhor ter 5 pessoas aqui que estão conscientes e que estão aprendendo do que ter 200 pessoas que não estão nem prestando atenção no que eu estou falando. Aí vocês, eu sei que vocês estão prestando atenção. Tenho orgulho de vocês, viu? Se nunca ninguém disse que tem orgulho de vocês, eu estou dizendo. Tenho orgulho de vocês. As guerreiras aí. Né? Tem alguém aqui que não é do grupo VIP? Escreve aí no comentário. Eu vou puxar vocês para o grupo VIP, tá? Deixa eu anotar aqui o nome de vocês. Não, vou chamar vocês depois. Deixa eu ver aqui, a Vânia, a Rayane. Grupo VIP é aberto, hein, gente? Vocês se comportem lá, porque lá o pessoal é boca braba. Lá o pessoal te joga uma praga. Gabriela, Juliana. Lá o grupo é aberto, tá? Lá você pode mandar mensagem. Então, moderação, né? Kelly, mais quem? A Claudete e a Mirella. É isso aí. Eu vou puxar vocês para lá, tá? Porque eu tô vendo que vocês estão se dedicando aqui. Mirella, eu anotei você aqui já. Anotei sim. Fica tranquila, a Mirella tá ali, agitadíssima, ansiosa. Né? Né? Trabalhar essa ansiedade. Tá, gente? Gratidão pela presença de vocês. Desculpem alguma coisa, alguma brincadeira mais forte que eu fiz.
mas foi para que vocês, Kelly Carvalho, anotei uma Kelly. Não sei se tem as duas aqui. Deixa eu ver, tem as duas? Tem duas Kelly aqui. Não, anotei sim. A Prado e a Carvalho. Olha aí. Só ia anotar uma, ó. Kelly. Tá? Gente, se eu não conseguir puxar vocês hoje, vocês me cobrem amanhã, tá? Ô, Elias, tu disse que ia me puxar para o grupo VIP. Daí vocês vão poder votar na enquete da semana lá para decidir o tema, né? Tá bom, gente? Quem quiser participar, e aí vocês já vão ganhar também um desconto extra na mentoria de 21 dias. Olha aí, ó. É R$ 49,90 para o público em geral e R$ 29,90 para quem estiver no grupo VIP. E R$ 39,90 para quem estiver no grupo de acesso. Aí, se vocês quiserem fazer 21 dias, tá? É baseado em Theta Healing e EFT. Não sei se você participou da versão anterior, Rosane. Não me lembro se você participou, tá? A gente fez uma versão... Esse ano a gente praticamente não fez grupo de 21 dias, mas em 2022 a gente fez e esse programa já está montado. Só vou adaptar um pouquinho, tá? Para mudar mesmo as crenças limitantes. Eu vou puxar vocês. A Arielle já faz parte do grupo VIP, né? Daniele também, né? Claudete. Gente, R$ 29,90, são 21 dias. Você vai receber meditação todo dia, download do dia. Eu vou fazer uma reunião para explicar para vocês tudo como é que vai funcionar, tá? Eu já estou lá? Eu acho que tu tá no grupo VIP também, Rosane. Tu volta lá na enquete também, tu tá no grupo VIP, que é o Prosperamente. Eu vou mudar o nome do grupo. Eu ia usar esse grupo para mentoria, mas eu vou mudar o nome da mentoria. Eu acho que eu estou em todo. Tá? Essa aí é de 20 dias, eu vou mandar às 6 horas, das 6h30 da manhã, eu vou mandar para vocês no grupo. Então, não arquivem o grupo. Assim, silenciar vocês até podem, mas depois, no momento que vocês puderem, peguem e façam as meditações na ordem que vai ser mandada. Tá? É importante. Elias, eu tive muita catarse fazendo, que vai ser sobre os chakras, tá? Então vai ser assim, você vai receber 3 dias meditação e EFT do chakra básico, download do dia, coisas para você fazer para equilibrar o teu chakra básico, tá? Daí vai ter um monte de coisas para você fazer, cores, eu não sei se tem comidas também, mas tem um monte de coisa para você fazer do chakra básico. Daí depois, outros 3 dias vai ser chakra umbilical, para você ativar o teu prazer, a tua felicidade. O ouvido tem chakra? Tem. O chakra é o ouvido, se não me engano, é o laríngeo, tá? É o laríngeo, a da garganta. Pega tudo aqui, ó. Boca e ouvido, se não me engano. Tá? Tem chakra, sim, vai ter os 7 chakras, tá? São 7 chakras, 7 vezes 3, 21, tá? 7 vezes 3, 21, dá 21 dias. Então vai ter tudo que... Mas eu vou fazer uma reunião específica para explicar para vocês como vai funcionar, mas é para quebrar muitas crenças, tá? Eu sei a sensação, eu postei algumas coisas lá na comunidade, lá, quem está acompanhando a comunidade já viu os downloads do dia lá, né? Umas figurinhas lá escrito download do dia. Postei lá para vocês terem só um aperitivo, né? Eu sei a sensação de viver com alegria. Eu sei a sensação de amar e ser amado, tá? Então tem toda essa questão dos... E tem a meditação Theta Healing, né? Tu vai até a dimensão, acho que é quinta, que Theta Healing é a Suelen, né? Tu vai, acho que até a quinta dimensão e depois tu volta. Tem que acompanhar tudo para poder voltar de boa para essa dimensão aqui, tá? Já estamos acabando, Mirella. Tá bom, gente? Quem quiser me procura lá depois, tá? Daí eu já vou montar o grupo. Provavelmente já vou montar o grupo e já vou começar a puxar gente para lá, tá? Gratidão e até a próxima.